Boa tarde a todos, ou boa noite, né? A todos os nobres amigos, colegas, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionário da casa e o público presente. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus possa nos abençoar e nos conceder uma ótima sessão. 32ª sessão ordinária do 32º ano da Câmara de Vereadores de Bombinhas, em 26 de agosto de 2024, nesta segunda-feira. Com a presença de todos os membros dessa casa, nesse momento ainda registramos a ausência do vereador Hernani, a vereadora Isabela e o vereador Maurício, e havendo no legal, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, com a proclamação da palavra que nos orienta, corrige e nos faz permanecer na justiça, dizendo: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Joel 3:10. Nesse momento registra a presença do vereador Maurício. Será lida e votada a ata da sessão anterior. A ata da 31ª sessão ordinária de 2024, realizada no dia 19 de agosto de 2024. Vereador Tiago, por favor. Som. Presidente, boa tarde, boa noite. Boa noite aos demais vereadores e as vereadoras. Presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata, por ela já se encontrar no sistema. A casa delibera. Não havendo impedimento, então está em votação a ata da 31ª sessão ordinária de 2024. Vereador Carlos Eduardo. Encontra-se, então, aprovada a ata da 31ª sessão ordinária de 2024. Registra a presença também da vereadora Isabela. Serão lidas correspondências recebidas. Uma boa noite, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas vereadores, as vereadoras, o público aqui presente, aqueles que nos assistem através da internet, e desejo a todos uma ótima sessão. Ofício de número 45 de 2024, Executivo Municipal, em atenção ao requerimento número 39 de 2024. Ofício número 46 de 2024, do Executivo Municipal, em atenção ao requerimento número 40 de 2024. Matéria do Legislativo, serão despachadas as indicações dos senhores vereadores. Indicação de Isabela Camilo da Silva dos Santos, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes. Indicação de número 597, que seja feito estudo do possível prolongamento da via pública denominada Peixe Voador até a Rua Pescada Portuguesa, como já consta no mapa das ruas do município. Indicação de número 598, a drenagem e pavimentação da Rua Surubim, no bairro do Centro. Indicação de número 599, a drenagem e pavimentação da Rua Tilápia, no bairro do Centro. Indicação de Maurício José Leal, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes. Indicação de número 593, a pavimentação da Rua Rio das Contas, no bairro de Zimbros. Indicação de Thelma Cristina Alves Mafra, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes. Indicação de número 592, a colocação de 2 lâmpadas na Rua Macaco, em frente ao número 537. Indicação de número 594, a colocação de um poste de iluminação no bairro José Amândio, Bombinhas. Indicação de número 595, a colocação de uma grade para a Boca de Lobo, que está quebrada na Rua Mafra, no bairro do Centro de Bombinhas. Indicação de número 596, o calçamento da Rua Pescadinha, no bairro do Centro. Serão lidos, discutidos e votados os seguintes requerimentos. Requerimento número 41, 2024, de autoria do vereador Evandro Alcides da Silva. Requerimento de número 41 de 2024. Evandro Alcides da Silva, vereador presidente, venho respeitosamente requerer na forma regimental que seja submetida à apreciação do plenário o presente requerimento, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal as informações a seguir. 1. Diante de evidente necessidade das obras de revitalização da escola Peter Pan, questione se existe projeto para a realização destas obras indispensáveis. 2. Frente a uma resposta positiva, questiono qual o estágio do planejamento das obras, a qual expectativa de prazo para o início destas. Vereador autor, Evandro Alcides da Silva, do PSD. Está em discussão o requerimento. Só um momento, senhores.
Agora sim. Então, senhores e senhoras vereadoras, boa noite a todos, boa noite com o público presente, público que nos assiste pela internet. Peço nessa noite a aprovação desse requerimento, um requerimento simples, mas de suma importância, a qual quem acompanha aquela escola, né, no infantil do Pertepan, no bairro de Zimbros, sabe que precisamos, né, há muito tempo ali, uma reforma. As dificuldades que se tem, né? E a gente sabe também que a gente tinha um problema de onde colocar, né, essas crianças, principalmente aí num período de recesso, no período de temporada, quando for fazer essa reforma. E a promessa foi que, posteriormente, né, a gente estava nessa construção da escola Balão Mágico, e a gente ia conseguir, o Executivo Municipal ia conseguir relocar essas crianças, né, do Pertepan, de creche, na temporada, todas no Balão Mágico, e, enfim, fazer uma reforma digna daquela escola, né? Uma escola que alguns vereadores que estão aqui já passaram por ela lá, na época do pré, na época da primeira série, e uma escola de suma importância, com histórico lindo ali para aquela localidade do bairro de Zimbros. Então, são informações simples, mas de suma importância, a qual, né, as pessoas, os pais nos perguntam diariamente, alguns professores daquela escola. Então, eu venho nessa noite pedir essas informações ao Executivo Municipal, se há um projeto de revitalização, né, e qual o cronograma, se já havê um projeto, se já havê, né, não sei se tem, se já havê qual o cronograma de obras para aquela escola. Então, peço a todos, nobres vereadores, senhoras vereadoras, a aprovação desse requerimento. Vereadora Isabela com a palavra. Só um momento, vereadora. Agora sim. Pronto. Primeiro, cumprimento o presidente da mesa, senhor Evandro, cumprimento os demais colegas vereadores, servidores dessa casa, comunidade que nos acompanha aqui em plenário e nos acompanha de casa. Vereador Evandro, permita-me citar seu nome, parabenizando em primeiro lugar pelo requerimento, extremamente importante, presidente, visto que nós viemos recebendo, falo por mim, acredito que essa demanda chegue também aos demais vereadores, a existência de uma fila imensa. Hoje, eu perdi até os números de quantas crianças estão hoje aguardando uma vaga numa creche. Existe uma demanda reprimida. Esses números, infelizmente, eles estão sendo ocultados tanto da Casa Legislativa, bem como da população, porque hoje nós não temos um portal da transparência e nenhuma transparência quanto a essa fila de espera. Para ter noção, da semana anterior até o fim de semana, eu recebi mensagens de 3 famílias diferentes, ambas, inclusive, 2 do bairro Zimbros e uma de Bombas, presidente, questionando sobre a demora quanto a uma vaga numa creche. Estamos falando de crianças de 2 anos de idade, 3 anos de idade, onde os pais aguardam essa vaga ansiosamente para poder a mãe auxiliar nas despesas de casa, porque, infelizmente, além do custo de vida alto, além de nós termos uma arrecadação prevista para esse ano de 279 milhões, somente para esse ano, além de nós termos um repasse que ele deve ser garantido em investimento somente para a educação, além de nós termos, sim, inaugurado uma escola, ao invés de termos inaugurado com todo esse repasse 3, 4, além de faltar um planejamento, nós continuamos com vagas faltantes na creche. Ou seja, o básico do básico em 3 mandatos consecutivos. E também o que levanta, senhor presidente, o questionamento muito bem feito pelo senhor sobre, além da obra de revitalização e sobre também os projetos de realização, né? Nós tivemos também a informação no ano anterior que essa escola seria voltada para a educação especial, que era para a PAI. Uma promessa feita a esses pais que vêm batalhando por essa educação especial, que depois foi desfeita essa promessa, passando para um outro logradouro público, e que até hoje também se segue sem nenhum
espaço físico garantido também para a educação especial. Ou seja, quando a gente trata do Peter Pan, uma área tão essencial até que, porque quando nós falamos também em logradouros públicos, escolas públicas, a gente sabe que fomenta toda aquela região, a gente também precisa investir em segurança, traz todos esses questionamentos que, infelizmente, vamos fechar mais um mandato e não temos essas respostas por falta de transparência e planejamento para a nossa população. Então, eu peço ao senhor para que eu possa subscrever esse requerimento, senhor presidente, porque eu tenho urgência nessas respostas, porque, inclusive, eu, enquanto vereadora, com o Gabinete 4, estamos mandando as solicitações desses pais para o Ministério Público para que garanta o básico, que é uma vaga na creche para essas crianças, para os pais poderem trabalhar de forma segura. E aí, essa é inadmissível, presidente Evandro. Em 3 mandatos, 12 anos, e não planejamos sequer a educação básica na nossa cidade, e eu, enquanto vereadora, tenho que estar mandando para o Ministério Público para a gente garantir uma vaga numa creche. Então, peço para subscrever e parabenizo o senhor pelo presente requerimento. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Isabela. Vereador Maurício, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento a mesa, os demais vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa, a todas as pessoas presentes aqui na noite de hoje. Me permita parabenizá-lo e eu gostaria muito também de subscrever o seu requerimento, porque a resposta será de grande valia para que possamos formular outros raciocínios, mas os quais eu tenho agora. Senhor presidente, o senhor sabe quanto nós crescemos ao ano na cidade, o índice populacional? Pois bem, é uma pergunta retórica. Nós temos aí uma estimativa de crescimento de 6,9% ao ano. Ou seja, todos os serviços municipais, no mínimo, precisam crescer 6,9% ao ano. Caso contrário, não é só a creche que não vai dar conta. Posto de saúde não dá conta. Planejamento não dá conta. Turismo não dá conta. Sem falar em outras questões, é óbvio, não ser redundante, até porque o meu tempo é curto. Mas, então, o que nos resta aqui e a observar é a falta do planejamento estratégico, falta do planejamento para a cidade. Nós temos aqui, bem como disse a vereadora Isabela, me permita citar seu nome, vereadora, nós temos um orçamento de 279 milhões. E, segundo o artigo 198 da Constituição Federal, 25% da arrecadação do município deve ser, por lei, destinada à educação. Sendo assim, num cálculo muito grosseiro aqui, rápido, nós temos, ou teremos à disposição no final desse período, desse exercício, 69.750.000 para a educação. Comum. O que nos falta, senhor presidente? Nos falta, então, é planejamento, porque a questão de recursos ela está, obviamente, garantida por lei, na Constituição Federal. Nada nos impede, inclusive, de que, caso haja excesso de arrecadação, investimos mais ainda em educação. Mas o mínimo seria, então, 69.750.000. Esses 69 milhões, além, lógico, de promover as equiparações salariais, de promover, inclusive, e dignificar aqueles que estão no fronte de batalha, cuidando dos filhos de Bombinhas, dos nossos filhos, que isso é extremamente necessário, e por muitas vezes falamos aqui na Câmara de Vereadores, e continuamos com salários baixos, diante de 69.750.000, obrigatoriamente destinados para a educação. Também aqui quero rapidamente falar sobre a questão da vaga na creche, onde é essa escola lá, Peter Pan. Numa reunião que ficou muito bem acordada com o senhor prefeito municipal, onde afirmou que seria, assim, cedida num contrato de uma sessão longa para a PAI, Bombinhas, agora constituída e ainda sem atendimento aos educandos, aqueles que necessitam. Então, senhor presidente, para encurtar aqui a fala, com relação à creche, é 6,9% ao ano. Tem que ter sala? Sim, tem que ter sala, porque é isso que a população cresce. Os dados estatísticos estão aí clamando, são óbvios, estão à disposição. É planejar.
Se não houver planejamento, estaremos aqui ou não, quem sabe, uma outra legislatura, outras pessoas sentadas aqui nessas cadeiras, discutindo sobre a mesma questão, da falta de espaço, da falta de sala, da falta de creche, da falta de tudo. Por quê? Porque agora, nesse momento, e nos anos anteriores, faltou planejamento para utilizar, então, esses 69.750.000. Parabéns, senhor presidente. Espero, e é assim, como tenho dito sempre aqui, que a resposta seja breve, para que dela possamos formular outros raciocínios. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Maurício. Mais algum vereador queira pronunciar sobre a matéria? Sem mais, está em votação o requerimento número 41/2024, da autoria do vereador Evandro Alcides da Silva. Vereador Maurício, seu voto não foi computado aqui no sistema. Agora sim. Enquanto estão aprovado o requerimento número 41 de 2024. Requerimento número 42 de 2024, da autoria do vereador Maurício José Leal. Requerimento número 42 de 2024. Maurício Leal, vereador do MDB, vem muito respeitosamente perante vossa excelentíssima senhoria requerer na forma regimental que seja submetida à apreciação do plenário o presente requerimento, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações urgentes sobre a situação do transporte público municipal que atuante enfrenta sérios problemas operacionais prejudicando diretamente a população de Bombinhas. Nesta semana, 2 veículos da empresa responsável pelo transporte público pararam de operar devido aos problemas mecânicos. Como resultado, os moradores que dependem desse serviço essencial estão sem alternativas de transporte, ficando impossibilitados a se locomover para suas atividades diárias. Diante desse cenário preocupante, solicitamos as seguintes informações. 1. A empresa foi notificada pela Prefeitura de Bombinhas pelos recorrentes problemas mecânicos na frota de veículos. 2. Qual o plano de contingência da empresa para assegurar o funcionamento do transporte público em casos de falhas mecânicas? 3. Quais as medidas de fiscalização a Prefeitura tem adotado para garantir a segurança e qualidade dos veículos utilizados? 4. Quantos veículos estão atualmente em operação no município e quantos estão fora de circulação por problemas mecânicos? 5. Existe um cronograma para a manutenção e substituição dos veículos com defeitos? Se sim, qual o prazo para a resolução dos problemas? Sempre na intenção de contribuir com a municipalidade e exercer as funções legislativas às quais me cabem, peço aos pares deferimento deste requerimento e continuo à disposição. Vereador Maurício José Leal, do MDB. Em discussão o requerimento. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Maurício José Leal. Obrigado, senhor presidente. Eu quero iniciar minha fala desse requerimento trazendo aqui em mãos o contrato número 64 de 2023. Esse contrato refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores tipo vans, sem motorista, para trafegar dentro do perímetro urbano, como transporte coletivo de passageiros, para atender às necessidades do município de Bombinhas. Ora, pois, senhor presidente, nós temos um contrato. E esse serviço que está sendo prestado hoje no município, nós precisamos fazer uma divisão para que a gente entenda um pouco melhor, senhor presidente. A empresa contratada aqui é a Metal Locação de Veículos Limitada. A empresa, ela loca as vans, ou seja, ela aluga a van. Essa empresa, em nenhum momento do contrato, aqui, que caso os senhores queiram, deixarei à disposição, posso tirar uma cópia ou deixar o caminho para baixá-lo. Nenhum momento diz aqui que ela tem trajeto a cumprir, que ela tem ponto de ônibus para parar, que ela tem nada disso. Ou seja, senhor presidente, a cobrança tem que ser feita para a administração, para a prefeitura. A empresa aqui no contrato, e ela tem as suas obrigações, como, por exemplo, a substituição de veículos, esses locados para o serviço, tem um prazo para fazê-lo. Quem fiscaliza é a Prefeitura Municipal de Bombinhas, a Controladoria Municipal. Aqui no requerimento,
A pergunta fica, diante dessa necessidade aqui que nós vimos essa semana que passou, na verdade, aqueles que dependem do transporte, senhor presidente, o cidadão sai pela manhã, vai até aquele lugar que costuma passar a van e a van não passa. E aí, senhor presidente? Por outras vezes, aconteceram outros casos que o cidadão foi trabalhar, mas a van não voltou para buscar ele, que não tinha, quebrou no caminho. Como é que essa pessoa volta daí para casa? Pagando o quê? Um táxi, um Uber? Pegar uma carona? Como é que faz? Esse serviço só funciona se tiver periodicidade. Se eu souber que eu tenha certeza que eu sairei da minha casa, irei até o local, não vamos nem falar do ponto de ônibus, vamos pular essa parte, vou lá na rua esperar a van passar. Se eu não tenho certeza que ela vai passar, como é que eu vou garantir a minha chegada no meu trabalho? Se eu estou saindo do trabalho, como é que eu garanto a volta para casa? Aonde estão as notificações? Isso é uma responsabilidade da administração. E a pessoa que pega a van, que é o usuário do sistema agora, mas não estão cobrando nada. Sabe quanto custou, senhor presidente? O empenho, o aditivo de prorrogação, porque nós temos um contrato, estamos falando dele em 2023. Ele tinha vigência até janeiro de 2024. Houve um aditivo de prorrogação e o empenho é no valor de R$ 201.600. Não é de graça. Todos nós pagamos. Nada é de graça. Quem está pagando é todo contribuinte, aquele que paga os seus impostos e mominhas, está contribuindo para ter esse transporte. Que ele não é gratuito. Ele está incluso aqui, descontado dos impostos de todo cidadão. É dinheiro público. E aí nós temos esse serviço porcaria. Porcaria. Garanto para o senhor presidente, que tem muita gente que preferiria pagar e ter regularidade do que dizer, o transporte é de graça e não ter. Não sabe se vai chegar no trabalho, não sabe se vai voltar. E aí a pergunta, lembra dos irmãos Miranda, e a prefeitura, nego? A prefeitura, nego, está fiscalizando? Está fazendo o quê? Está aqui, é em contrato, tem no contrato, é só cumprir o contrato. Não, eu não quero mais nada, eu quero que cumpra o contrato, é só isso, presidente. Não tem exigência alguma mais, não tem pegação no pé. Contrato, está aqui assinado no papel, estão recebendo por isso, é só cumprimento do contrato. Só cumprir o contrato que o cidadão não seria prejudicado. Peço a colaboração dos pares e espero a resposta do requerimento, que ele não caia na vala comum daqueles não respondidos, que deixa a gente ver navios. Obrigado, vereador Maurício. Vereadora Isabela, com a palavra. Maurício, parabéns pelo requerimento. Peço para subscrevê-lo, porque cansada estou de inúmeras indicações, requerimentos, tanto não só de autoria minha, mas de outros colegas, sempre buscando informações, buscando melhorias, porque não só apontamos o dedo na ferida, mas também viemos trazendo inúmeras vezes soluções, mas nunca atendidas pelo Poder Executivo, que faz descaso com essa casa, mas não só comigo e com o senhor vereador Maurício, mas sim até com os vereadores da base. Porque o que é feito com essa casa é um descaso. Tantos requerimentos já protocolados, aprovados e que são deixados de lado. Que temos que entrar com mandado de justiça para poder ter uma resposta, o que é inadmissível para um governo que se diz tão transparente. Mas eu quero fazer, no meu uso da minha fala, vereador Maurício e demais vereadores, uma mensagem que eu recebi na quarta-feira passada de uma trabalhadora, e eu faço questão de compartilhar com todos que estão nos ouvindo. Ela mandou a seguinte mensagem: senhores candidatos, ótima oportunidade para andarem pela cidade, oferecendo carona e ouvirem nossas demandas. Ou seremos ressarcidos pelo gasto com carro de aplicativo, pelo atraso do trabalho, pela insatisfação do empregador, pelo compromisso perdido. Quem vai receber o filho no ponto escolar ou em casa?
2 anos e meio de transporte público e sempre essa desorganização. Ela ainda falou: Isa, estou mandando para ti porque eu mandei para os demais, porque eu sei da batalha que vocês têm travado na Câmara, mas estamos cansados. E eu fiz essa fala quando eu trouxe o meu projeto de lei, que foi aprovado pelos senhores, estou no aguardo da sanção do prefeito, porque de tão cansados de buscarmos melhorias para a população e vermos uma inércia, um descaso de um prefeito que não sente as dores da população, que protocolei o projeto de lei Adote um Ponto de Ônibus, trazendo para a iniciativa privada a oportunidade de dar segurança e bem-estar para a nossa população, além de adotando um ponto de ônibus com manutenção e construindo outros. Agora, depois de tantos anos, eu repito a frase quando eu apresentei aquele projeto. A cidade evoluiu, vereadores. Tem vereador que fala que a cidade cresceu, a cidade melhorou. Agora eu pergunto, a cidade melhorou para o trabalhador, vereador Maurício? Porque há 12 anos atrás, há 10 anos atrás, 6 anos atrás, nós tínhamos transporte na cidade. Havia uma empresa de viação que fazia o transporte. A cada 45 minutos nós tínhamos uma rota passando no nosso município. E de 2 anos e meio para cá, não temos sequer um transporte com um horário digno para os nossos trabalhadores e, quiçá, funciona nos fins de semana e feriados. A cidade está boa para essa gente que produz, que gera emprego e renda? Não está, senhores. Estamos cansados, estamos buscando tantas respostas e a gente não tem o básico. E aqui eu abro, vereador Maurício, uma comemoração do prefeito municipal em outubro de 2022, onde ele comemora ao lado do ex-governador de Santa Catarina, que é responsável, inclusive, envolvido no desvio de 33 milhões de reais de respiradores, que estava se comemorando um projeto para poder sanar todos os problemas de transporte coletivo. Agora pergunto, cadê esse projeto que até hoje não foi aplicado na nossa cidade? Mas, enquanto isso, eu, enquanto vereadora, estou recebendo mensagem de uma trabalhadora que não sabe como vai voltar para casa. E a responsabilidade é, sim, do Poder Executivo. Porque é ele, enquanto não notificar essa empresa, não multar essa empresa, não cassar esse contrato, nunca teremos um serviço digno e respeitoso para a nossa população. Então, reforço aqui, peço mais uma vez para subscrever este requerimento, termos algum jeito, porque eu sempre digo e eu repito para ti, vereador Maurício, eu já falei, a mudança é na urna, porque até abaixo assinado a população já assinou. E a gente continua com esse serviço de porco, tão caro sendo ofertado para a nossa população. Então, basta, vereadores, de poder defender... Muito obrigado, vereadora Isabela. Mais algum vereador queira se pronunciar sobre a matéria? Só um momento, vereador Carlos Eduardo, com a palavra. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que faz aqui presente. Quero cumprimentar de uma forma especial meu amigo Rivaldo Spader. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis, que Deus te abençoe. Senhor presidente, público que está ouvindo, assim, até me espanta, de certa forma, porque, assim, as pessoas que têm conhecimento técnico, assim como o colega aqui, que antecedeu a minha fala, sabem que hoje o município não tem um transporte público porque nenhuma empresa participou da licitação. Isso é fato. Nenhuma empresa participou da licitação para fazer esse serviço ao município de Bombinhas. Tínhamos antes a aviação praiana, que era um serviço que não era contento, enfim, mas tínhamos. Mas nem essa empresa hoje quer prestar o serviço para Bombinhas. Houve várias licitações, teve deserta, o município arcou com as responsabilidades, colocou esse transporte e me espanta muito. Pessoas criticando hoje, que sempre tiveram ao lado do governo, sempre defenderam, pouco se fizeram aqui em Bombinhas, a não ser cargo de confiança, estão numa cadeira ocupada hoje, empurrado pela administração, e criticam hoje. Então isso me espanta muito. Realmente, o serviço não está contento, mas temos um serviço. Tem que melhorar? Sem sombra de dúvidas. Vamos brigar para que melhore. Mas hoje, o
o que era certo, o que era bonito ontem, hoje está tudo errado. Então eu não consigo entender. Como é que do dia para a noite o príncipe vira sapo? É isso. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Carlos Eduardo. Mais algum vereador quer processar sobre a matéria? Senhores, rapidamente também para contribuir com o requerimento, parabenizar o vereador Maurício pelo requerimento, de suma importância, né? Que a gente precisa sim dessa resposta para a nossa comunidade, que é o nosso povo trabalhador, né? Que faz seu cronograma, que tem o seu horário de ir e voltar para o trabalho, e ele não pode ficar sem esse transporte, né? Já foi citado aqui nessa casa, inclusive com o próprio vereador, né? Que o Executivo Municipal criasse um aplicativo para a pessoa ter no celular, né? A rota do ônibus, o horário que ele vai passar, se ele vai atrasar, inclusive se ele não passar, né, para a pessoa se programar. Tão simples, né? A tecnologia hoje tão avançada, e foi, né, citado por essa casa, inclusive o próprio vereador Maurício, né, esse aplicativo seja criado para a gente dar essa qualidade para o servidor, né, para o nosso público que frequenta esse transporte público. Então, no mínimo, qual foi pedido aqui, que se cumpra o contrato, né? Quando a van está quebrada ou não tem van para passar, aconteceu alguma coisa imprevisto, que se tenha outra para colocar à disposição da nossa comunidade. E caso não tenha, se a dificuldade é grande, que crie esse aplicativo para pelo menos informar, né, a nossa população, se o ônibus irá passar ou não. Ou a van, desculpa, porque não tem ônibus, é a van. Então, senhores, a gente precisa sim dar uma qualidade melhor, né, para o nosso público que frequenta aí essas vans, que precisam dessas vans, principalmente para os seus trabalhos, né? Então fica aqui também esse pedido, essa cobrança e um pouco de desabafo também. Senhores, está em votação, então, o requerimento número 42 de 2024, da autoria do vereador Maurício José Leal. Vereador Hernani. Enquanto está aprovado o requerimento número 42 de 2024, da autoria do vereador Maurício José Leal. Matéria do ordem do dia, deixa a palavra livre, o vereador queira pronunciar na matéria do ordem do dia. E também, lembrando a todos, né, inscrição dos seus usos de tribuna. Temos, então, uma emenda modificativa número 09/2024 ao projeto de lei parlamentar número 14/2024 e temos o projeto de lei parlamentar número 14/2024. Peço ao primeiro secretário que leia a emenda e o projeto em bloco e a gente também faz a discussão em bloco e depois a gente faz a votação separada. Emenda modificativa número 009/2024 ao projeto de lei parlamentar número 0014/2024. Os vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que seja submetida à apreciação do plenário desta Casa a presente emenda modificativa ao artigo 3º do projeto de lei parlamentar número 14/2024. No artigo 1º, o artigo 3º do projeto de lei parlamentar número 014/2024 passa a vigorar com a seguinte redação. No artigo 3º, em caso de descumprimento do referido no artigo 1º, incidirá multa de 1.000 UFRM, 20.000, a ser calculada em conformidade com a magnitude do evento, seu impacto na sociedade, a quantidade de participantes e a ofensa realizada. No parágrafo 1º, aplica-se ao infrator, caso pratique a conduta prevista no artigo 1º, em evento custeado com verbas públicas, multa no valor de 4.000 UFRM, cumulativamente, com a impossibilidade de recebimento de verbas públicas pelo período de 5 anos. No parágrafo 2º, aplica-se ao infrator indivíduo, caso pratique a conduta prevista no artigo 1º, multa no valor de 1.000 UFRM. Justificativa. A presente emenda é fruto das discussões em sede de reunião de comissões e visa adequar os valores que eram expressos em reais no projeto original e passam a ser expressos em UFRM, garantindo sua atualização anual automática. Vereadores que subscreveram: vereador Carlos Eduardo de Campos, Hernani Matias da Silva, Isabelle Camilo da Silva dos Santos, Thelma Cristina Alves,
Cláudio Rogério Espíndola, Evandro Alcides da Silva, Maurício José Leal, Tiago Antônio de Souza. Projeto de Lei Parlamentar número 0014, de 2024, que dispõe sobre a proibição de vilipêndio de dogmas e crenças relativas a qualquer religião sob forma de sátira, ridicularização ou menosprezo, ato isolado ou incluso através de eventos, desfiles carnavalescos, espetáculos, passeatas e marchas de ONGs, associações, agremiações e partidos políticos, e do vandalismo, a pichação contra símbolos e monumentos de qualquer religião no âmbito do município de Bombinhas. No artigo 1º, esta lei define a proibição de vilipêndio de dogmas e crenças relativas às religiões sob forma de sátira, ridicularização e menosprezo, em ato isolado ou em grupo, através de eventos, desfiles carnavalescos, espetáculos, passeatas e marchas de ONGs, associações, agremiações e partidos políticos, e do vandalismo e pichação contra símbolos e monumentos religiosos no âmbito do município de Bombinhas. Parágrafo único. Consideras vilipêndio de dogmas e crenças relativas às religiões e utilizações de objetos considerados sagrados de forma desrespeitosa, intolerante, além de referências agressivas aos ensinamentos, aos vandalismos e pichação contra símbolos e monumentos religiosos. Artigo 2º. Em respeito à liberdade religiosa, fica vedada a liberação de verbas públicas para a contratação ou financiamento de eventos, desfiles carnavalescos, espetáculos, passeatas e marchas de ONGs, associações, agremiações e partidos políticos que praticam a conduta descrita no artigo 1º e de outras que denotem intolerância religiosa. Artigo 3º. Em caso de descumprimento referido ao artigo 1º, indicará uma multa de R$ 5.000 a R$ 100.000 a ser calculada em conformidade com a magnitude do evento, seu impacto na sociedade, a quantidade de participantes e a ofensa realizada. Parágrafo 1º. Aplica-se ao infrator, caso pratique a conduta prevista no artigo 1º, em evento custeado com verbas públicas, na multa no valor de R$ 20.000, cumulativa com impossibilidade de recebimento de verbas públicas pelo período de 5 anos. No parágrafo 2º, aplica-se ao infrator individual, caso pratique a conduta prevista no artigo 1º, multa no valor de R$ 5.000. No artigo 4º, as despesas com execução da presente lei ocorrerão por conta da verba orçamentária própria. No artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. A busca por atividade religiosa tem crescido espontaneamente. Atualidade, cada qual encontra nas mais diversas religiões o seu credo, seu culto, a forma de desenvolver a sua fé. Sob hipótese alguma, se permite intolerância religiosa, a liberdade obtida pelas linhas constitucionais de obter para si qual seja a sua religião, não oferta margem para escárnio, vandalismo, ridicularização, entre outros cenários criminosos. Nesse viés, o poder público tem dever de acompanhar o passo a passo social e determinar a segurança legislativa ao ponto de ofertar segurança para real cumprimento constitucional. Não é possível coadunar com intolerância religiosa, menos ainda sobrepor tudo isso ao argumento de fundamento da liberdade de expressão, que em nada se parece com tais atos obscenos, e é bom lembrar que nenhum direito absoluto e não garante minimizar a fé alheia, em troca de ser livre para se expressar. Portanto, como forma de repudiar os atos violentos definidos pelo presente projeto de lei, como forma de punir em âmbito municipal, se conta com as mais altas considerações dos pares vereadores dessa Casa para aprovação. Autor, vereador Leandro José dos Santos. Senhores e senhoras vereadoras, está em discussão a emenda modificativa número 09/2024 ao projeto de lei parlamentar número 14/2024 e também está em discussão o projeto de lei parlamentar número 14/2024. Com a palavra o autor do projeto, vereador Leandro. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Cumprimento também mais uma vez
os colegas vereadores e a vereadora, o público aqui presente. Esse projeto é um projeto bem simples e objetivo, aonde ele visa proibir no âmbito do município qualquer tipo de afronta à fé alheia. Nós temos visto alguns acontecimentos em outras cidades, até em alguns países, e às vezes podemos pensar que está tão distante, mas ao decorrer do tempo há situações que quando nós menos percebemos vai estar do nosso lado. E eu sempre digo que, independente da fé, crença ou religião, no mínimo, tem que se ter, sim, o respeito. E esse projeto, ele não admitirá qualquer tipo de afronta, seja a qual for o tipo de crença. Ele terá, sim, punições, e eu aqui quero, mais uma vez, contar com aprovações dos nossos nobres colegas vereadoras. Tenho certeza que esse projeto irá somar e contribuir, sim, irá ainda determinar uma forma de continuar o respeito, seja qual for o tipo de crença. E eu também não posso deixar aqui também de agradecer a colocação que foi feita, a sugestão, que foi a troca de valores pelo vereador Maurício. Eu agradeço aqui pela sugestão da emenda, foi colocada, acordada por todos os vereadores, e eu conto aqui com a aprovação dos meus nobres colegas. Muito obrigado, vereador Leandro. Mais algum vereador queira pronunciar sobre a matéria? Sem mais, senhores, está em votação a emenda modificativa número 09/2024 ao projeto de lei parlamentar número 14. Vereador. Enquanto se aprovada, então, a emenda modificativa número 09/2024 ao projeto de lei parlamentar número 14/2024, em primeira votação. E também em primeira discussão e votação, projeto de lei parlamentar número 14/2024. Vereadora Thelma. Vereador Claudinho, vereador Carlos Eduardo, não computados seus votos ainda. Por favor, então, vereador Claudinho, fazer uma votação de forma verbal, vereador. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador Claudinho. Enquanto estão aprovado, em primeira discussão e votação, projeto de lei parlamentar número 14/2024. Vamos para os nossos usos de tribuna. Nesse momento, chamo a vereadora Isabela Camilo da Silva dos Santos para fazer seu uso de tribuna. Só um momento. O vereador Claudinho com a palavra. Só um momento, vereador. Agora, por favor. Oi. Senhor presidente, quero pedir licença para me retirar. Desculpa para os colegas vereadores, só por causa do compromisso que eu tenho agora, tá? Por favor, vereador Claudinho. Vereador Carlos Eduardo, com a palavra. Só um momento, vereador. Alô? Senhor presidente, por questão de ordem, já cumpri com meus trabalhos legislativos e a tribuna é opcional, então peço licença para me retirar. Só um momento. Senhores e senhoras vereadoras, vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste, peço a todos então que suspendemos a sessão aí por 5 minutos, porque tivemos um problema no sistema, e depois voltamos para os nossos usos de tribuna. Muito obrigado pela compreensão de todos. Som, 1, 2. Voltamos então, obrigado pela compreensão de todos. Tivemos uma queda no sistema. Voltamos à sessão da onde paremos, nossos usos de tribuna. Chamado já a vereadora Isabela Camilo da Silva dos Santos para fazer seu uso de tribuna. Só um momento, vereadora. Paciência que a gente mais tem, presidente. Com a palavra, a vereadora Isabela. Boa noite. Mais uma vez, cumprimento agora, em primeiro lugar, a população, motivo a qual estamos aqui presente, que nos assiste de casa, servidores dessa casa, vereadores que permanecem conosco. Então, senhor presidente, o que me traz a essa tribuna no dia de hoje são os inúmeros anseios que trazemos no decorrer desses quase 4 anos de mandato, que, infelizmente, por uma falta de planejamento,
por uma falta de sensibilidade e querer fazer, continua trazendo problemas para a nossa população. Em primeiro lugar, venho aqui, nessa tribuna, trazer o anseio da nossa classe da educação, as nossas merendeiras, que estão sobrecarregadas, abarrotadas de trabalho, e que estão fazendo um trabalho. Uma única merendeira, ela acaba tendo que se virar por 10, porque depois de tantas indicações, de tanto a gente pedir para aumentar o quadro de contratações para essas merendeiras, seguimos com as escolas cada vez mais tendo um crescimento no número de alunos, um crescimento no número de trabalho, e, infelizmente, o quadro de merendeiras segue, muitas das vezes, estabilizado ou até caindo. Nós temos hoje escola, senhor presidente, num único turno, contando com 3 merendeiras. Isso é inadmissível, isso é sobrecarga. Estamos vivendo agora num governo que vai fazer apologia a um trabalho análogo à escravidão? Porque o que está acontecendo é isso. A cidade cresce, aumenta-se a sobrecarga, mas não se valoriza a mão de obra, não se valoriza esse trabalho, e não se contrata mais para poder dividir a carga. É isso que está acontecendo. E hoje eu venho trazer, pela enésima vez, eu perdi as contas de quantas vezes eu vim clamar para que a gente dê atenção a essas servidoras, que executam um excelente trabalho. Não podemos deixar de lembrar que não é só da alimentação dos nossos filhos na escola que elas cuidam, mas também da segurança e o bem-estar dos nossos filhos. Eu digo porque o meu filho, por exemplo, é apaixonado por algumas das merendeiras da nossa rede de ensino, que além de cuidar da alimentação deles, dão carinho, são aquela mão estendida que muitas das vezes observam que uma criança necessita de atenção. E então, mais uma vez, eu venho pedir à Secretaria de Educação para que olhe para essas servidoras com valorização, que dê respeito a essas servidoras, que estão sobrecarregadas, com salário defasado. Nós já tivemos o melhor salário na região da Anfre, antes desse modelo de gestão que está aí, há 13 mandatos. Hoje nós somos o pior salário da educação. E é isso que está sendo ofertado. Então, cansada de protocolar indicações, requerimentos, eu venho mais uma vez a essa tribuna chamar a atenção, porque a gente não sabe mais o que faz. Olhe pelas classes das nossas merendeiras que estão sobrecarregadas. Segundo pauta que me traz essa tribuna, senhor presidente, os ataques dos animais, de cachorros, no nosso bairro Mariscal e Canto Grande, principalmente. Nós estamos vivendo numa cidade que eu não entendo, a da rede social, do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores da base, está tudo lindo. Mas a outra que chega a mim, enquanto vereadora no Gabinete 4, é de como se fosse uma cidade abandonada. É como se a nossa cidade não tivesse um planejamento e sequer um governo. Porque nós estamos vendo hoje trabalhadores sendo atacados por animais, por cachorros. Ah, mas vereadora, isso é de responsabilidade do proprietário do cachorro. Existe legislação aprovada por essa casa, senhores vereadores, que trata justamente das obrigatoriedades desses que têm animais, que devem manter esses animais dentro das suas residências, em local seguro. Uma vez que esses animais fogem, atacam, eles são notificados. Uma vez que eles insistem em não dar atenção e esses animais voltam a fugir, eles são multados. Mas eu ouvi da boca de um fiscal que não se notifica e não se multa os proprietários desses animais, sabe por quê? Porque são eleitores, porque votam. Só que, senhores vereadores, os donos desses cachorros que deixam eles soltos à garga, estão atacando também eleitores que fomentam a economia, que trabalham, e que estão colocando em risco a vida de crianças, que quando estão indo para a escola estão com medo de ser atacados por cachorros de médio e grande porte. Estamos vivendo o absurdo, senhores vereadores. 12 anos de gestão, três mandatos.
E não fomos capazes, porque omitiram que, graças a Deus, eu nunca compactuei com esse governo. Eu nunca compactuei com esse modelo de gestão que olha o cidadão do alto e não sente o que ele passa. Nunca compactuei com esse governo que olha o cidadão, o trabalhador do alto, que diz que na rede social está tudo lindo e que quem ama o defende, esse modelo de governo que não prima pelo trabalhador, que não sente a dor do trabalhador, e que não é capaz de se manifestar quando um cidadão, um trabalhador, tem a sua perna lesionada com graves ferimentos. Sequer vimos uma manifestação em rede social. Nenhum departamento se manifestou. Nenhum agente político se manifestou. Enquanto isso, trabalhadores seguem sofrendo, crianças seguem com medo de ir para a escola. Estamos vivendo o absurdo do menor município de Santa Catarina, com uma arrecadação prevista para esse ano de 279 milhões. Não estou falando nem de TPA, que deveria ser voltada justamente também para a causa animal, porque quando tratamos de fauna, falamos de meio ambiente. Nós estamos pedindo nessa casa, senhor presidente, e agora eu entro na pauta do transporte público, o básico. Um vereador dizer que nós tivemos um chamamento, um edital, e nenhuma empresa quis participar. Claro que ela não vai querer participar, senhor presidente. Quando um edital é direcionado para os seus, quando um edital é direcionado para um amiguinho, quando um edital não prima o interesse da população, e sim o próprio interesse, aí ninguém vai querer participar. De falcatrua, empresas sérias não querem participar. Porque nessa cidade tudo está sendo direcionado. Se tiver o símbolo mais, então, meu Deus, tudo está sendo direcionado. Nós já tivemos aviação praiana aqui dentro. Por que não temos mais? Porque não é atraente. Porque hoje, dentro do nosso município, a gente fica horas travadas porque não há mobilidade. Soluciona o problema da mobilidade, senhor presidente, que tu vai ver que sim, teremos outras empresas querendo trabalhar aqui dentro. Dá fluidez ao trânsito, cria os binários urbanos, abre novas vias, que aí a gente vai ver, sim, outras empresas querendo trabalhar aqui dentro. Para de direcionar as licitações, que nós vamos ter outras empresas querendo trabalhar aqui dentro. Como eu sou testemunha de uma empresa do município vizinho que queria trabalhar aqui dentro. E ninguém fala isso nessa casa, mas um edital foi direcionado. E tudo isso temos levado ao Ministério Público. Mas eu vou citar hoje, nessa tribuna, trazendo aqui as referências merendeiras, aos trabalhadores que necessitam do transporte público, a essas pessoas que estão falando que o bairro Mariscal está abandonado, e eu concordo, anda na Pedra Gema, anda na Basalto, anda na Rua Silício, que vocês vão ver do que eu estou falando, do abandono do bairro Mariscal, e é para essas pessoas que eu estou falando. Uma vez eu falei para o vereador Maurício, eu vou repetir nessa tribuna. Sabe qual é a solução para tudo isso? Eu, enquanto vereadora, tenho levado representações ao Ministério Público de Santa Catarina, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado, Aresc, IMA e tantos mais órgãos de controle, Polícia Civil. Sabe quando que vai mudar isso? E aqui eu vou trazer a frase muito bem dita pelo doutor Adalberto, que Deus o tenha, que me ensinou muito. Minha filha, só vai mudar quando essa casa deixar de ser uma casa de ratificação. Quando ela deixar de ser uma casa de obediência do poder executivo, de um rei, de um coronel. E sim, só existe corrupção numa prefeitura quando essa casa é omissa, conivente e cúmplice. E sabe quando que tudo isso vai mudar? Merendeiras, o pessoal que utiliza o transporte público e tudo mais? No dia 6 de outubro. São 3 mandatos, 12 anos. A cidade melhorou? Continuamos sem transporte, o esgoto continua escorrendo na praia. Pagamos uma taxa de água absurda, enquanto o comércio no verão tem que fechar as portas porque falta água para lavar uma louça. Isso vai mudar, sabe quando? Quando o povo se conscientizar que um mau político é aquele que pensa no próxima eleição, que quer se perpetuar no poder a qualquer custo. E o bom político é aquele que pensa na próxima geração. E esse bom político, para ele existir, é a consciência do eleitor, é na urna. E sim, vereador Maurício, para a gente acabar com a corrupção, para a gente acabar
com beneficiamento dos amigos do rei, e a gente de volta voltar a ter liberdade e respeito para a nossa população, é no dia 6 de outubro, é na urna. E é por isso que a gente se coloca à disposição da população, para acabar de vez com essa vergonha de um governo que só soube enriquecer a si próprio e esqueceu da sua população. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado, vereadora Isabela. Vereador Maurício, fazer suas tribunas. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor mais uma vez. Cumprimento ao nosso secretário. Restante da mesa, é uma pena que os demais vereadores não possam estar aqui agora nesse momento, porque quero lhe dizer, presidente, que muito me assombra, me preocupa. E vejo que o vereador é ausente na mesa hoje, e como sempre, que não consegue um mínimo de respeito aos colegas, à população, fazer jus ao seu salário de vereador, não consegue nem ficar até o final de uma sessão, insistindo que a obrigação do legislador é, depois da matéria, ir embora. Falta de consideração não só com os colegas vereadores e a vereadora, mas também com toda a população mominense. Mas vejo que o vereador ele não está no uso pleno de suas faculdades mentais, e isso é lamentável. O vereador, em sua fala, esquece de mencionar que recebe hora extra e função gratificada lá no seu cargo quanto funcionário público braçal, o qual demonstra claramente que não tem capacidade física, nesse momento, de desempenhar a sua função. E recebe hora extra e uma função gratificada de R$ 1.080, como os senhores vereadores, já alertados, está lá no relatório da folha de pagamento do servidor público. O vereador está doente e precisa de ajuda. Todos nós aqui na Câmara temos por obrigação criar políticas públicas para combater o tráfico de drogas e o uso indiscriminado de drogas. Todos nós aqui temos essa responsabilidade. E lembro que ela não importa se sejam drogas lícitas ou ilícitas. A dependência química é uma doença e ela tem que ser tratada como tal. E dessa maneira, pensar com humanidade, as portas do meu gabinete estão abertas para toda e qualquer pessoa, que nós possamos, de alguma maneira, encaminhar, ajudar para que se livrem das drogas, para que não caiam nesse mundo de vício que acaba com as famílias, acaba com a pessoa. Então, senhor presidente, deixo aqui sei que o senhor também está com as suas portas abertas, tenho plena certeza, assim como os demais vereadores, e mesmo diante de falas desconexas aqui do colega, nós temos a mão estendida. Porque sim, pensamos na família, não penso só na minha, mas penso também na do colega. E esperamos, sinceramente, que se recupere, melhore e seja a pessoa que já foi um dia. Deixo aqui um apelo aos demais colegas, aqueles que possam, de alguma maneira, intervir e ajudar, que o façam. No mais, quero também aqui frisar e pegar um gancho na fala da vereadora Isabela. Falei semana passada na tribuna e repito aqui, a questão dos cães, nós temos uma matilha lá no Mariscal. E, mais uma vez, digo também sobre a Diretoria de Bem-Estar Animal, faz das tripas coração para tentar atender da melhor maneira possível com os recursos que tem, que são pouquíssimos, não há um carro para captura, capturando animal não tem onde levar, lá o Centro de Vigilância Animal está cheio, nós temos também muitos protetores dos animais que estão exauridos, já não conseguem mais
dar ração suficiente para aqueles cães que estão abrigados em sua casa, que eles são tutores nesse momento, tutores temporários. É um problema que nós temos seríssimo. E também, vereadora Isabela, lembrar que, e dizia isso hoje com um amigo caminhando no calçadão de Bombas, hoje à tarde nós vimos um cão, um ataque de um cão, uma senhora com um cachorrinho na sua coleira do braço, ela teve que puxar o cachorro pulando nela, ela passeando com o cãozinho, e um daqueles tão conhecidos cães, isso no bairro de Bombas, agora à tarde, no calçadão. Fomos até lá para intervir, para tocar o outro cachorro, era de porte médio, o cachorro, para tirar ele, que ele já estava avançando na senhora, pulando nela, e ela com o cachorrinho na mão, toda apavorada. Isso não pode acontecer, de maneira alguma. E há de se responsabilizar o tutor. Nós temos um grande problema em Bombinhas de cachorro na rua, não cachorro de rua. É aquela pessoa que deixa o seu portão aberto para o seu cachorro transitar da maneira que quiser, para cima e para baixo, esquecendo das suas responsabilidades com o animal, esquecendo com as suas responsabilidades com o seu vizinho, com a sociedade como um todo, esquecendo, não olhando para o outro, vereadora Isabela. Não está nem aí para o outro, o direito do outro de estar com o seu cachorrinho também lá no colo. Enfim, é uma questão extrema de bom senso e olhar para o próximo. Isso nós precisamos insistir, sem dúvida alguma. E os projetos estão aí. Novamente, nós citamos aqui, falei mais cedo, sobre a falta de planejamento. Caso não haja planejamento, logo em seguida haverá outras pessoas aqui na Câmara. Não necessariamente que sejam os mesmos. Pode-se passar 4, 8, 12 anos. Se não houver planejamento, estarão aqui falando da mesma coisa, do mesmo assunto, sem resolver. Então, bem disse a vereadora, mais uma vez, citar seu nome, que já disse muito bem qual é a solução para isso. Também aqui trouxe um requerimento sobre as vans no contrato 64/2023. Nós temos um aditivo agora de tempo e valor de R$ 201.600. Quando o pessoal fala, é de graça? Não, não há nada de graça. Isso aqui, esse valor é dos impostos, ele vem dos impostos que todos nós pagamos. Precisa cumprir o contrato, gente. O que nós estamos falando aqui, disso sentadinho ali no meu lugar. Nada mais se cobra aqui do que o cumprimento do contrato. Contrato 64/2023, com esse aditivo de prorrogação até 15 de janeiro de 2025, com empenho de R$ 201.600. É inadmissível que a pessoa que depende do transporte público, muitas vezes, vá trabalhar e não sabe se vai voltar, porque não sabe onde é que está a van. O aplicativo, nem pensar, nós já pedimos aqui quantas vezes o aplicativo para que o cidadão acompanhe o trajeto. E isso é responsabilidade da administração e não dessa empresa que aluga a van. São responsabilidade da administração, da prefeitura, porque a prefeitura, que é aqui a fiscalizadora do contrato, além, lógico, de nós, vereadores, fazendo essa cobrança. E, mais uma vez, e não é a primeira, mais um aditivo de contrato. E agora, semana que passou, não tinha uma van na cidade. E aquelas pessoas que dependem do transporte público para ir trabalhar, bem como foi dito aqui, vão pegar um carro por aplicativo? Vão pegar um táxi? Vão fazer o quê? Como é que tu justifica no trabalho, eu não fui porque não tinha van, a van não passou? Senhora dona Isabela, vereadora, a senhora acha que isso abona o ponto dele no trabalho? Isso então tá, tudo bem, não passou, vamos aqui, tua falta está abonada, está tudo certo, né? Fazer o quê? A prefeitura não fiscalizou, a van não passou, está tudo bem. Não! Prejuízo para o trabalhador. É dinheiro nosso, é dinheiro do povo, é dinheiro dos impostos. O que cobramos aqui, efetivamente, é o cumprimento do contrato e que a prefeitura faça aquilo que deve ser feito, que é fiscalizar. Se o serviço não estiver a contento, falhas no serviço, o contrato deve ser acionado e a empresa multada. Aguardamos. E não, logicamente, não deixar também de lembrar, para que não caia no esquecimento,
Senhores vereadores, nós temos ali a CPI do lixo, ainda está em aberta, apenas a proposição do meu gabinete e a assinatura da vereadora Isabela. Nós precisamos de mais uma assinatura para abrir a CPI do lixo. Vergonha, uma vergonha. Acho que até vergonha é pouco, passa uma vergonha. E também temos a proposição da abertura da CPI do trânsito, apenas com a minha assinatura, a proposição da vereadora Isabela. Lembrando, mais uma vez, que no trânsito, funcionários foram presos em flagrante e essa casa se nega a mais uma assinatura para abrir investigação. Convido aos senhores, está lá no sistema, fiquem à vontade. Conclamo aos senhores para que cumpram suas funções legislativas enquanto fiscalizadores do dinheiro público, da lisura e das ações do governo. Colaborem com a população, assinem a CPI, tanto do lixo quanto a do trânsito, para que possamos investigar. No mais, desejo a todos vocês, fiquem com Deus. Tenham uma linda noite. Muito obrigado. Vamos junto? Muito obrigado, vereador Maurício. Rapidamente, lembrando-nos que amanhã não temos projeto para comissões, mas temos um projeto na casa, né, desde antes do recesso, que iremos fazer uma outra reunião. Ele já foi aprovado em comissões, mas com respeito a todos os nobres colegas, senhores vereadores e senhora vereadora, né, abrirei mais uma reunião no dia de amanhã às 14h, para quem puder estar presente, e na quarta-feira irei convocar uma extraordinária. Né. O projeto eu podia ter botado hoje para votação, mas ia ser em cima da hora, na forma regimental. Resolvi fazer com calma, para que todos vocês tenham a oportunidade de rever o projeto novamente e a gente fazer uma extraordinária na quarta-feira. Muito obrigado a todos. Então, convido a todos para essa reunião da manhã à terça-feira, às 14h. E como não há mais nada a ser tratado, essa sessão, convidando a todos para a sessão dia 2 de setembro de 2024, na próxima segunda-feira. Muito obrigado a todos, uma ótima semana, que Deus possa abençoar todos vocês nesse trabalho aí que estão obtendo para a nossa cidade.